Hoje é quinta-feira, 20 horas em ponto. Nós estamos ao vivo para mais uma das nossas conversas, das nossas meditações na Palavra de Deus. Para você que está chegando, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui com a gente. Eu lembro que essa nossa conversa, ela é feita no Instagram, toda semana, até que a gente mude. Estão acontecendo nas quintas-feiras, às 20 horas. O Instagram é @WalterSMN, para você que está acompanhando pelo YouTube. Se você animar de estar com a gente ao vivo na próxima oportunidade, você vai ser muito bem-vindo aqui. Tá bom? Bom, se você pode, feche seu olho rapidinho. Paizinho, muito obrigado por nos trazer para mais uma noite de aprendizado, de meditação na sua palavra. Nós declaramos a nossa total dependência de Ti. Espírito Santo, nós precisamos da Tua iluminação, do Teu entendimento. Revela-nos as Tuas verdades nessa noite. Nós declaramos que o Senhor tem total liberdade aqui. Em nome de Jesus. Amém. Beleza. Bom, como eu estava falando, nós estamos em uma série dentro de outra série. Como assim? A gente está na 30ª aula, 30ª conversa da série Panorama Bíblico. Nós começamos lá em Gênesis e nós estamos aí caminhando pelos acontecimentos marcantes da história da nação de Israel ao longo do tempo. E nós, nesse momento, estamos no livro de Atos, certo? O nosso ritmo, ele variou bastante ao longo desses encontros. A gente começou falando do Pentateuco, a gente falou do Pentateuco todo em uma aula, uma conversa apenas. Depois a gente passou, se eu não me engano, 5 encontros para falar de Primeiro Crônicas, Segundo Crônicas, depois Primeiro Reis, Segundo Reis. E 5 conversas. Aí a gente passou 2 conversas para falar de uma página em branco, né? Qual página em branco? Aquela página que separa o Antigo do Novo Testamento, que é o período interbíblico. A gente gastou aqui 2 conversas. Depois passamos para os Evangelhos, 12 encontros. E essa é a nossa 4ª live no livro de Atos. Nós vamos iniciar pelo capítulo 8. E hoje vai ser a primeira vez que a gente vai fazer algo diferente. A gente vai começar o capítulo 8, mas nós não vamos conseguir terminar o capítulo. Você acredita nisso? Por quê? 2 motivos. Primeiro, porque a gente vai fazer referência a várias outras passagens do Novo Testamento para construir o nosso raciocínio nessa nossa conversa de hoje. E o segundo motivo é que o tema que a gente vai conversar nessa noite é um tema muito especial, porque é um dos eventos de maior relevância das Escrituras, do cristianismo e também da história da humanidade. Pois é. Alguém aí se arrisca a falar qual que é o nosso tema de hoje? Vamos lá, livro de Atos, já dei algumas dicas, livro de Atos, capítulo 8, sobre o que nós vamos falar, qual que é esse evento que mudou a história da igreja e mudou, com certeza, a história da humanidade. Nós vamos falar da conversão de Saulo, a conversão daquele que era o maior perseguidor do cristianismo. Bom, a primeira vez que Saulo é citado na Bíblia é lá no capítulo 7, a gente já falou sobre esse tema, se eu não me engano, foi na conversa passada ou retrasada. Ó, a Vivi botou aqui o batismo no Espírito Santo. Realmente, esse evento é mais importante do que a conversão de Saulo, assim como a ressurreição e tudo mais. Mas aqui nós já passamos pelo batismo na nossa segunda conversa e hoje a gente está dando andamento. E, gente, a primeira vez que Saulo é citado na Bíblia é no capítulo 7. Nós falamos daquela história em que ele estava ali quando Estevão foi morto e as vestes daqueles que acusaram Estevão, das testemunhas, são colocadas aos pés de Saulo e Saulo consentia na morte de Estevão. Depois disso, a gente viu que Paulo começa uma perseguição ferrenha à igreja, o que leva os cristãos a se espalharem. Até então eles estavam em Jerusalém, restritos ali a Jerusalém, basicamente. Eles se espalham e a gente tem o evangelho sendo pregado na Judéia, em Samaria, chega até a Cesareia. Enfim, a gente vê inclusive a história de Filipe, o evangelista, um dos 7 que foi escolhidos para diácono, certo? E aí
a gente encerrou com Filipe chegando até a região da Cesareia. Ele desce ali para a região de Gaza, que é quando ele encontra com aquele etíope. Depois ele entra num teletransporte do Senhor, vai lá para cima, e aí a gente vê ele indo para outras cidades e pregando o evangelho, certo? E aí a gente chega então no capítulo 9, que é o tema. Eu falei que era o 8, né, que a gente ia falar hoje, mas na verdade é o capítulo 9, me desculpem, gente. Que é o tema da nossa conversa de hoje. Capítulo 8 foi o que a gente encerrou na semana passada. E o capítulo 9 inicia da seguinte forma. Vamos lá, hoje a gente vai ler bastante a palavra e a gente vai fazer referência a várias passagens que estão espalhadas, tá? Inclusive, gente, um detalhe. A conversão de Saulo, ela é tão importante que ela é citada 3 vezes no livro de Atos. Ela é citada no capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26. Tá? Vamos começar pelo capítulo 9, versículos 1 e 2, fala assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Bom, antes da gente analisar o que aconteceu nesse dia, um dia tão especial, a gente tem que entender um pouquinho mais quem é Saulo. Se a gente puxar alguns textos que estão espalhados, a gente consegue traçar um retrato de quem foi Saulo. Atos 22, 3 fala: Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Então Saulo era um judeu, nascido na Cilícia, em Tarso da Cilícia. Cilícia era uma província romana que ficava numa região que hoje é ali sul da Turquia. E essa cidade de Tarso era uma cidade muito importante. Inclusive tinha uma faculdade lá, que era uma das maiores faculdades da época. Filipenses 3,5. Circuncidado ao 8º dia, ou seja, observava a tradição, seus pais observavam a tradição desde a infância dele. Nós sabemos, desde a época lá do Pentateuco, que o menino tinha que ser circuncidado justamente ao 8º dia, não era o 7º, não era o 9º, era o 8º dia, certo? E ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Tribo de Benjamim, se você lembrar da nossa conversa do Antigo Testamento, foi a tribo que se uniu a Judá e formou o reino de Judá, certo? E aí ele fala hebreu de hebreus. Ou seja, o cara tinha pedigree, ele era um verdadeiro judeu. Então ele tinha autoridade para falar da lei. Autoridade. Em algum momento na carreira acadêmica de Paulo, então Saulo... Gente, provavelmente vou citar o nome Paulo algumas vezes. Nós sabemos que ele ainda não começou a usar o nome Paulo, por enquanto ele está usando o nome Saulo, mas você vai entender quando eu falar Paulo, Saulo, mesma pessoa, tá bom? Em algum momento da carreira acadêmica de Saulo, ele sai de lá de Tarso e ele desce para Jerusalém. E ele desce para Jerusalém por uma razão muito simples. Ele foi estudar com aquele que era considerado o maior rabino da época, que era Gamaliel. Gamaliel era neto do grande Hilel. Hilel que foi que foi o criador da mais importante escola doutrinária do judaísmo, né, que formava rabinos, que formava doutores. Tinham 2 muito importantes, ele era o criador de uma delas, que inclusive foi a mais relevante, certo? E ele foi lá justamente para que ele também se tornasse um grande rabino, o que mostra inclusive que a família dele era uma família que tinha uma condição financeira muito boa, porque com certeza não era barato esse tipo de educação. Alguém aí lembra quem foi Gamaliel? Nós já falamos de Gamaliel nessa nossa série de Atos. Nós falamos dele quando a gente viu Atos 5, quando João e Pedro são levados ao Sinédrio e eles querem matar os 2 apóstolos. Gamaliel é justamente aquele fariseu que se levanta diante do Sinédrio e fala: gente, calma lá, se esses homens estiverem agindo de si mesmos, isso vai morrer por conta própria. Mas se eles estiverem debaixo da autoridade de Deus, vocês vão se pegar lutando contra o próprio Deus. E por conta dessa fala de Gamaliel, acaba que a vida de Pedro e de João, as vidas são preservadas, certo? Bom, então vamos lá, Atos 5,
34 é justamente, mas levando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor na lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Veja que Gamaliel era venerado por todo o povo, todo mundo respeitava Gamaliel. Ele era um homem benquisto, admirado, era um rabino que era respeitadíssimo lá em Jerusalém, em Israel. E veja que Paulo aprende justamente com ele, Saulo aprende justamente com ele. Ele era tão respeitado, gente, que no Talmud, que é o livro onde estão os preceitos das tradições, das leis, dos costumes judaicos, diz o seguinte: quando Gamaliel, o velho, morreu, o respeito pela Torá, ou seja, o respeito pela lei judaica cessou e a pureza e a piedade morreram. Esse foi o homem com quem Saulo aprendeu. Então, se você imagina o quão inteligente era Saulo, porque Saulo fala que ele se destacou no estudo. Atos 22:3, e nesta cidade, criada aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Gálatas 1,14. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. A gente está traçando aqui um retrato de quem era Saulo, tá? Além disso, Saulo era um judeu de cidadania romana, o que acabou sendo muito importante, porque a gente vê que quem era cidadão romano tinha certos direitos que, de outra forma, ele não teria. Por exemplo, de ser julgado por uma corte e de apelar para César, para o imperador, o que Paulo chegou a fazer em determinado momento da vida dele, quando ele foi preso, né? A primeira prisão de Paulo, ele apela justamente para o imperador. Um outro exemplo de um dos benefícios, vamos usar essa palavra, de ser um cidadão romano, a gente vê em Atos 22, quando Paulo, então já era Paulo, estava para ser açoitado, aí ele vira lá para o centurião e pergunta se é lícito açoitar um romano sem que antes fosse condenado. Aí aquele centurião vai lá para o tribuno e fala: olha, toma cuidado com o que você vai fazer com esse homem aí, porque ele é romano. E aí o tribuno vai até Paulo estava amarrado, preso, e aí ele vira e fala: uai, você é cidadão romano? Paulo: sou. Ele: nossa, eu comprei a minha cidadania por uma grande soma de dinheiro. E Paulo fala: pois eu sou de nascença, ou seja, eu sou mais romano do que você, então toma cuidado. E quando ele descobre que Paulo era romano, ele cessa de encostar em Paulo, né? Eles não açoitam Paulo, tá? Então, esse é Paulo. Acredita-se que Paulo tenha nascido por volta do ano 5 depois de Cristo. Então, enquanto Paulo estava lá em Jerusalém se formando para se tornar um rabino, lá na região da Galileia, na cidade provavelmente de Nazaré, tinha um homem também, um outro rabino que estava crescendo para se transformar no rabino dos rabinos, Jesus de Nazaré. Porém, é muito provável que Paulo saiu de Jerusalém, até então Saulo, ele sai de Jerusalém e volta para sua terra natal, para Tarso, antes que Jesus iniciasse o seu ministério, porque a gente não vê em nenhum momento das Escrituras afirmar que Saulo chegou a se encontrar pessoalmente com Jesus durante o seu ministério terreno. E esse é um fato extremamente relevante, que certamente teria sido narrado por Paulo em alguma das cartas, se ele tivesse encontrado lá atrás. Então, o mais provável é que ele foi lá para Tarso, ficou na sua cidade, certamente passou a participar do sinédrio, lá do tribunal na sua região, das sinagogas, ensinar a lei e tudo mais. Bom, o fato é que depois que Jesus morre, ressuscita, ascende, a igreja começa a crescer, o evangelho começa a ser espalhado e Saulo entra em cena. E ele entra em cena justamente nessa parte, a gente vê ele ali presente quando Estevão é morto, e ele encampa, ele é o líder da perseguição dos cristãos. Ele é quem lidera, e ele inclusive é quem lidera a perseguição fora de Jerusalém. A gente não vê citar que o sumo sacerdote de Jerusalém, o sumo sacerdote ficava em Jerusalém, né, Caifás, não vê falar que ele que foi atrás. A gente vê falar que Paulo vai até ele e pede, então, né,
autorização para perseguir os cristãos, inclusive em outras províncias, o que mostra que Paulo era um homem muito influente, porque ele era um jovem e ele tinha acesso ao sumo sacerdote e ele consegue essa autorização. Então, olha isso aqui, Filipenses 3, 5, 6. Segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Isso é Paulo falando dele mesmo. Atos 8:3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava nas prisões. Gálatas 1:13, agora Paulo falando. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava. E Atos 26, a partir do 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno deveria eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, eu os persegui. Esse foi Paulo, um homem sanguinário, um homem que não perdoava, ele era extremamente zeloso pela lei, ele tinha um ódio pelos cristãos, ele perseguia ferozmente e ele matava tantos quanto ele tinha a oportunidade de fazer. E aí, com esse entendimento de quem era Paulo, até então Saulo, a gente volta lá para a nossa narrativa de Atos 9, 1 e 2. Saulo, então, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, se dirige ao sumo sacerdote e pede cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, lembrando que na igreja primitiva os cristãos eram chamados de caminho, né? Aqueles do caminho, né? Os que acreditavam que o único caminho para Deus era por meio de Jesus e tudo mais. Então ele pede cartas para que se encontrasse alguém, homem ou mulher. Veja que, inclusive, isso é uma coisa que mostra o quão zeloso, quão radical ele era, né, para confrontar os cristãos, porque naquela época geralmente se perseguia os homens, as mulheres não, mas ele pegava homem, pegava mulher e ele queria conduzir preso a Jerusalém. Paulo então segue viagem de Jerusalém até, vamos lá, até Damasco. Olha só, gente, Jerusalém está aqui, Damasco tá aqui em cima, tá vendo aqui? Damasco tá por aqui, tá? Essa é basicamente ao norte, tá vendo aqui? Cerca de 200 quilômetros, uma jornada de aproximadamente 6 dias para lá. E Saulo vai acompanhado por uma tropa, por alguns outros homens. A gente não sabe se eram soldados romanos, se eram guardas do Sinédrio, provavelmente eram guardas do Sinédrio enviados pelo próprio sumo sacerdote, certo? Bom, como eu falei, essa história da conversão de Saulo, ela está nos capítulos 9, 22 e 26. O capítulo 26 ele traz um pouquinho mais de informação do que o capítulo 9. Então vamos usar o relato do capítulo 26, que é o que Saulo faz diante do rei Agripa. A gente vai chegar no capítulo 26 de Atos lá na frente, mas vamos usar só o relato dele da conversão. Fala assim, 26, 12. Ao meio-dia, ó rei, eu, Paulo, vi no caminho a luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava. Paulo já estava próximo a Damasco, a gente vê isso no capítulo 9 de Atos, quando ao meio-dia, o horário de maior pico, maior sol, no deserto, ele vê uma luz que excede a luz do sol. Ele vê Jesus, cujo esplendor é muito maior do que qualquer luz natural, qualquer luz criada, como a luz do sol. E essa luz que vem do sol, do céu, envolve Paulo, envolve os seus companheiros de viagem, a ponto de derrubá-los. Veja que aqui não fala que ele caiu do cavalo. Muita gente fala que Paulo caiu do cavalo. Pode ser que ele tenha caído do cavalo? Pode ser. Pode ser porque ele era um homem de condição financeira boa, então é possível que ele esteja no cavalo, mas aqui não fala isso. Hein? Beleza. Continuando. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem Paulo estava perseguindo? Quem? Os cristãos. Ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os seguidores de Jesus. Mas veja que Jesus considera que aquele que persegue um seguidor dele está perseguindo quem? Ele mesmo. Tá?
E uma coisa importante, Paulo não apenas ouve Jesus, mas ele vê Jesus. Embora isso não esteja claro nessa narrativa, tem duas passagens que nos mostram que ele vê Jesus. Atos 9:17 fala: Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. Essa palavra apareceu no grego é relacionada a ver com os olhos. Tá? Atos 9:27, Barnabé, tomando Paulo consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor. Não é como ele ouviu, é como ele vira também. É outra palavra que ele usa no grego, mas também faz referência a ver com os olhos. Tá? E por que eu estou falando isso? Por que isso é importante? Porque a partir daquele momento, quer dizer, um pouquinho depois disso, mas Paulo iria ser acrescentado aos 12 apóstolos. Ele teria a mesma hierarquia dos 12 apóstolos. E era relevante, então, que ele tivesse sido testemunha ocular do Cristo ressurreto. Então, naquele momento, Paulo vê o Cristo ressurreto e ele escuta o Cristo ressurreto. Então, seguindo o relato, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aguilhão é uma vara de ferro que tem uma ponta afiada, que era usada para espetar, né, um boi, para ferir o boi, para que ele andasse na direção certa. Então, Jesus vira para Paulo e fala, dura coisa é você recalcitrar, você lutar contra esse aguilhão. Paulo estava se auto-infligindo dor. Ele estava resistindo, lutando contra Deus, internamente, resistindo à verdade do Evangelho, que tentava direcionar Paulo para Cristo. Alguns afirmam que esse aguilhão era Estevão. Quando Estevão foi morto, lembra que ele vê os céus abertos. Antes disso, o rosto dele brilha como de um anjo, e Saulo estava no meio. O rosto dele brilha como de um anjo. Depois, quando ele vai ser morto, ele fala que ele vê os céus abertos e Jesus em pé para recebê-lo. E no momento que ele está sendo apedrejado, ele vira e ele faz uma oração semelhante à oração de Jesus na cruz. Ele fala, Senhor, não impute esse pecado a essas pessoas, não impute a Saulo, porque Saulo estava lá e consentiu. Ele deu voto para que ele fosse morto. Então você imagina o que aquilo deve ter tocado. Aquela palavra deve ter penetrado no coração de Saulo como uma espada afiada. Mas Saulo resistia. Saulo, que era um profundo conhecedor da Torá, que era um conhecedor daquilo que os cristãos afirmavam, porque ele perseguiu justamente porque ele não concordava. Ele ouvia aquilo ali e não conseguia ligar aquilo do Antigo Testamento, né, toda a revelação do Antigo Testamento com Jesus. E ele resistia contra aquilo. Então Jesus vira e fala, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Mas naquele momento Saulo ainda não sabia quem falava com ele. Ele reconheceu a soberania, reconheceu que era Deus, mas ele não sabia a quem era esse Deus. Porque ele fala, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Curios? Curios literalmente significa aquele que tem poder ou controle total sobre outro. Era um termo que era usado para um senhor dono de escravo em relação ao seu escravo. Então o escravo chamava aquele senhor de Curios. Ou o imperador de Roma era chamado de Curios. Esses dois. E Paulo vira e fala, quem és tu, Curios? Meu dono, meu senhor, já reconheço a sua soberania, mas eu não sei quem é. E aí Jesus vira e fala, eu sou Jesus, o Nazareno, que você persegue. Gente, imagina o choque de Paulo, o choque daquele homem quando ele escuta essa frase. Paulo fala que ele era zeloso, ele tinha um zelo pela lei. No seu zelo extremo, ele achava que ele estava perseguindo aqueles que estavam difamando, que estavam indo contra o seu Deus. E naquele momento ele descobre que é justamente o contrário. Que no zelo dele, ele vai e ele, inclusive, ajuda a matar e consente na morte daqueles que estavam a favor do verdadeiro Deus. É isso que aconteceu nesse momento. Jesus vira para Saulo e ordena que ele fosse para Damasco, para a casa de um homem chamado Judas. E Saulo, claro, a partir de agora ele se sujeita ao seu novo mestre, Jesus Cristo. Sem questionar, ele vai para Damasco. Ele é carregado, levado pela mão até Damasco, porque ele perde a visão. A última coisa que ele vê é aquele brilho intenso.
de Jesus. E ele passa 3 dias sem comer, sem beber, em jejum e oração. Fazendo o quê, gente? Orando, refletindo. Tinha muita coisa para pensar, não é verdade? Olha o que ele tinha acabado de descobrir. Ele tinha muita coisa para falar com Deus. Então ele perde, ele não come, ele não bebe, ele fica ali num estado realmente, né, de meditação com Deus. E aí Deus aparece para um homem chamado Ananias, lá de Damasco, um homem piedoso, um homem fiel, e ele vira para Ananias e ele fala o seguinte, agora a gente volta para Atos 9, a partir do 10. Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, essa é uma das ruas mais antigas do mundo, inclusive falam que ela existe até hoje, assim, dá para ver onde era. Na casa de Judas procura Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu um homem entrar, chamado Ananias, e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Peraí, mas ele não estava cego? Como é que ele viu? Visão. Gente, ele estava cego para o mundo natural, mas espiritualmente os olhos dele acabaram de ser abertos. Ele estava em estado de meditação, de oração. E Deus estava mostrando já as verdades para Saulo, né? Ananias vira e fala, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Gente, e esse Saulo realmente sofre pelo nome do Senhor. Sofre. 2 Coríntios tem um pequeno resumo. Olha só isso aqui. 2 Coríntios 11, 23 a 28. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu mais ainda. Paulo falando, eu mais ainda. Em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles. Em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Ou seja, 5 vezes ele recebeu 39 açoites. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, no deserto, no mar, na casinha, na fazenda, na casinha de sapê, em perigos entre falsos irmãos, em trabalho, fadiga, em vigílias muitas vezes, fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. E olha que Paulo escreve essa carta aí de 2 Coríntios antes da prisão dele em Roma, da primeira prisão. Então a gente ainda pode acrescentar todo aquele sofrimento dele quando ele é preso em Roma, que tentam contra a vida dele. Os homens falam que não iriam comer até que matassem, prometem, né, fazem um juramento que não iriam comer até que matasse. Deve ter morrido de fome, né, porque Paulo não foi morto na mão deles. Enfim, aí naquela viagem, Paulo sofre mais um naufrágio, então o 4º naufrágio, ele é picado por uma cobra, depois a gente ainda vê que tem uma segunda prisão, não é citada, mas a gente sabe, pelos relatos históricos, que Paulo é preso mais uma vez e ele é decapitado por Nero, provavelmente em 64. Então, olha o tanto que Paulo sofreu de fato, né? Mas, enfim, Ananias vai até Saulo, impõe as mãos sobre ele, as escamas caem, e Saulo volta a ver, ele é batizado e ele recebe o Espírito Santo. E pronto, a partir desse momento, Saulo, o maior perseguidor da igreja de Cristo, passa a se tornar o maior defensor do Evangelho. Aquele homem que era o maior crítico passa a ser o maior defensor, o mais ferrenho. Gente, olha que precioso. Aos olhos humanos, seria impossível esse homem se converter. Quantas vezes a gente olha para alguém, hoje em dia, e a gente pensa, não tem jeito para esse homem. Não tem jeito para ele. Não, esse homem aí, esquece, nem perde seu tempo. Saulo era esse homem que respirava ódio. Respirava. Inclusive a palavra que é usada
lá em Atos 9:1, que fala que ele respirava ameaças. Não é respirar para fora, é respirar para dentro. É como se ele fosse aquele cavalo que está respirando firme, de ódio. Esse homem, ele é tocado por Jesus no caminho para Damasco. E as escamas caem. E Jesus escolhe justamente esse homem para transformá-lo no maior missionário do cristianismo, o maior implantador de igrejas que já existiu. Quantas igrejas foram fundadas por Paulo? Até onde o evangelho foi por causa da vida desse homem? Claro, por causa da obra do Espírito Santo, mas por meio da vida desse homem, certo? Porque este homem se permitiu ser usado tremendamente por Deus. Então, gente, nós não podemos colocar limitações à obra que o Senhor pode fazer. Nós não podemos, porque o Senhor é capaz de qualquer coisa. Enfim, então, esse é Paulo. Ou Saulo, até então, certo? Quer dizer, Saulo não deixa de ser Saulo quando ele vira Paulo, tá, gente? Ele só escolhe mudar, né, a versão do nome dele. Bom, nós vamos falar disso numa live subsequente, não vou antecipar agora não. Bom, Paulo então, Saulo se converte e ele começa a fazer o quê? Ele já começa a pregar em Damasco, cidade onde ele estava. Ele começa afirmando que Jesus é Deus. Atos 9, e logo pregava, Atos 9, a partir do 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Paulo era um exímio conhecedor do Antigo Testamento. A gente já viu aqui que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, o maior rabino da época. Ele conhecia o Antigo Testamento. Gente, a vida dele, acadêmica, foi estudar justamente as Escrituras. Aquele homem conhecia todo o Antigo Testamento. E a partir daquele momento ele teve a revelação de Cristo. Então ele começou a mostrar que todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. É assim que ele provava que Jesus era justamente o Messias. Continuando, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram pela muralha. Veja que no versículo 23 do capítulo 9 de Atos, a gente vê que, decorrido muitos dias, decidem tirar a vida de Saulo. Saulo se converte em Damasco, começa a pregar, começa a falar que Jesus era o Cristo, depois começa a provar que Jesus era o Cristo, e aí depois de muitos dias decidem tirar a vida dele. Quantos dias? A resposta para isso está lá em Gálatas 1. É o que diz muitos estudiosos. Gálatas 1,15. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios, eu não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui para Jerusalém para me encontrar com os que eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém. Então, Paulo sai de Damasco, vai para a Arábia, 3 anos naquela região, volta para Damasco, Paulo come, e aí ele desce num cesto, foge de um cesto, a cidade já era vigiada de dia e de noite, os portões, e eles têm que descer Saulo por um cesto, pela muralha, para que ele não fosse preso. Detalhe, nós não estamos falando aqui da Arábia Saudita. Quando fala Arábia, aqui é a região de Nabateia, região que ficava no entorno ali de Damasco, região próxima ali na Síria. Tá? E o que Saulo ficou fazendo nesses 3 anos? Aprendendo, recebendo a revelação diretamente do Cristo, do próprio Cristo. A gente vê isso no mesmo capítulo, Gálatas 1, versículo 11, fala: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homens, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Cristo Jesus. Então, Paulo fica 3 anos ali aprendendo diretamente com Jesus. Ele volta para Damasco, segue pregando, e aí os judeus deliberam matá-lo, e aí é quando ele sai dali.
Olha que coisa interessante também. Lá em 2 Coríntios, a gente lê o seguinte, 2 Coríntios 11, 32. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Aretas, no caso é Aretas IV, que foi o rei de Nabateia, Arábia, entre o ano 9 e o ano 40 depois de Cristo. Então, é provável que Paulo ficou esses 3 anos tendo a revelação e pregando naquela região, e aí esse rei já sabia do que ele andava fazendo, ficou incomodado com isso. No momento que ele soube que Paulo foi para Damasco, Damasco era fortificada, tinha muralha, fecha Damasco, não deixa Paulo sair, mata quando possível. Mas Paulo sai num cesto e ele vai aí sim direto para Jerusalém. E ele vai a Jerusalém com a intenção de encontrar os apóstolos. Só que quando ele chega em Jerusalém, ele encontra os apóstolos receosos. O povo ainda tinha muito receio. Pô, Saulo perseguia a igreja, matava todo mundo. Sei não. Aí Barnabé tem que chegar, pegar Saulo e levar até os apóstolos, apresentar e mostrar o que foi que ele fez lá em Damasco, como ele pregava ousadamente e tudo mais. E aí sim, ele conhece os apóstolos. Mas ele conhece todos os apóstolos? Não, não conhece todos os apóstolos. Ele fica com o apóstolo Pedro. E ele conhece também Tiago. Tiago, não o apóstolo, um dos 12. Tiago, irmão de Jesus, que foi o autor do livro de Tiago, inclusive. Isso está em Atos 9, 26, depois você lê. E Gálatas 1, 18, que fala: decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, Pedro. E permaneci com ele quantos dias? 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Então Saulo fica ali 15 dias em Jerusalém, e aí o que acontece ali em Jerusalém? Ele começa a pregar ousadamente também em Jerusalém, e os helenistas, que eram os judeus de fora de Jerusalém, eles decidem então perseguir Paulo. E aí, meu amigo, não tem jeito. Aí aquele povo lá de Jerusalém fica sabendo disso, pega Saulo e manda embora para a região ali da Cesareia, para Tarso, a sua cidade natal. Os mesmos homens que estavam do lado de Saulo, quando ele estava perseguindo os cristãos, agora estão perseguindo Saulo, porque ele agora é um cristão, é um dos maiores defensores do evangelho, juntamente ali com os apóstolos. Então, o caçador agora vira caça, o perseguidor vira o perseguido. E nesse ponto é interessante a gente trazer uma tese que era levantada pelo Hernandes Dias. Ele fala assim, que Paulo ele desce para Jerusalém achando que ele vai assumir um papel de proeminência lá em Jerusalém. Porque Paulo, ele tinha pedigree, ele era um homem letrado, ele era um judeu com gabarito. Ninguém duvidava disso. Se tinha alguém mais capacitado para conduzir a igreja lá em Jerusalém, se você for olhar o currículo, esse cara é Paulo, é Saulo, Paulo, é ele. Ele é um cara que todo mundo sabe do estudo, da educação, da formação, enquanto os apóstolos eram 12 homens iletrados, 12 homens galileus, de uma região menosprezada, enfim, e ele vai para lá achando que ele seria muito bem recebido. Eu estou vendo aqui que está travando para todo mundo? Tá travando para vocês também aí, pessoal? Como é que tá? Opa, aqui do lado tá funcionando. Tá tudo bem? Ó, acho que tá tranquilo. Se der problema para mais alguém, vocês avisam aí nos comentários, tá bom? Mas então, gente, ele chega lá achando que não tinha ninguém melhor do que ele para conduzir a igreja. E quando ele chega lá, ele não é bem recebido. Pelo contrário, as pessoas fogem dele e ele é perseguido. Ele é perseguido pelos helenistas. E aí, Barnabé, quem que é esse Barnabé? José Barnabé, aquele que vendeu a propriedade lá em Atos 4 e ele deposita o dinheiro aos pés dos apóstolos. É esse que é Barnabé. Opa, tô vendo aqui, o Moisés falou que tá tranquilo lá, a Paulinha também. Ritinha, tá tranquila aí ou tá travando pra senhora? Bom, gente, então quando isso acontece, os apóstolos viram para Saulo e falam: Saulo, vai embora daqui, sai daqui, homem, você não vai ficar aqui não.
Tá complicado com você aqui. Inclusive, lá em Atos 22, que é a outra passagem de Atos que fala dessa narrativa, a gente vê que o próprio Deus manda Saulo sair de Jerusalém. E Saulo tenta convencer o Senhor que era melhor ele ficar lá. Olha que curioso isso. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisões e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Olha aí também, ó, a veste de quem? De Estevão? Não, dos que matavam Estevão. Mas o Senhor me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Então o próprio Deus virou para Saulo e falou: é para você sair daí, homem, não é para você ficar em Jerusalém, não, eu tenho outros planos para você. E aí Saulo é mandado de volta para a sua cidade, e Deus mostra para Saulo que ele não é uma pessoa insubstituível. Ninguém é. Bom, depois da saída dele, o que acontece com a igreja? O que acontece? Gente, a igreja entra num tempo de paz, um tempo de prosperidade. Olha que coisa, né? Por quê? Porque o maior perseguidor agora é perseguido. E esse maior perseguido já não está mais lá, então a igreja prospera. E a gente vê em Atos 9:31 que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescer em número. E aí o que a gente vai ver a partir do versículo 32 é a história de Pedro. Pedro volta a entrar em cena porque Saulo agora vai lá para cima, vai para Tarso e ele vai ficar lá por aproximadamente 10 anos até que ele é chamado para a primeira viagem missionária. Bom, mas a gente não vai continuar. Como eu falei, hoje a gente não ia nem terminar o capítulo. A gente vai ficar por aqui, porque a gente viu essa narrativa que é muito preciosa da conversão de Saulo. E aí, a partir da semana que vem, a gente segue agora com Pedro, porque Saulo só vai voltar a aparecer lá no capítulo 13, quando a gente vai ter a primeira viagem missionária. Beleza? Então, a partir da semana que vem, Atos 9:32, se você quiser, se você puder, já leia aí a partir desse versículo, para que você chegue aqui com mais entendimento do que aconteceu das Escrituras e você aproveite mais o nosso tempo. Beleza? Feche seu olho aí. Senhor, muito obrigado por esse tempo que nós tivemos, pelos teus ensinamentos, pela tua revelação. Obrigado porque o Senhor tem sempre um alimento novo que nos sustenta, meu Deus. Nós te agradecemos pelo teu maná diário em nossas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Isso aí. Glória a Deus. Obrigado a todos que estiveram por aqui. Eu lembro a vocês que essa live ela vai para o YouTube, assim como todas as outras lives que a gente faz aqui, elas vão diretamente para o YouTube, tá? Então depois, se você perdeu alguma, se você quiser rever, muita informação, eu sei, mas se você quiser rever, tá tudo gravadinho, você pode fazer isso, tá bom? Semana que vem tem mais. Beijo no coração de todo mundo e até mais.